Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando o nosso segundo dia de exposição no livro de 2 Crônicas. E hoje estaremos meditando nos capítulos 4, 5 e 6. No capítulo 4, veremos os utensílios do templo. No capítulo 5, veremos a conclusão do templo e a introdução da Arca da Aliança no Santo dos Santos. No capítulo 6, veremos os vários pedidos de Salomão a Deus sobre o templo. No capítulo 4, o cronista inicia a descrição dos utensílios no templo, pelo local chamado Pátio dos Sacerdotes, do versículo 1 até o 6. O primeiro item mencionado nesse Pátio dos Sacerdotes é o altar de bronze. Esse tinha 9 metros de largura e 9 metros de comprimento, e 4,5 metros de altura. Nesse altar eram realizados sacrifícios. O segundo item a ser mencionado é o mar de fundição, que na verdade era um grande tanque, que media 2,30 metros de diâmetro e 13,30 metros de circunferência. Possuía capacidade de 66 mil litros de água. Esse tanque ficava apoiado sobre 12 figuras semelhantes a touros, que de 2 em 2 olhavam para todas as direções. Essas direções apontavam para cada uma das regiões de onde vinham as 12 tribos de Israel. Esse mar de fundição era onde os sacerdotes se lavavam. O último item dentro do pátio dos sacerdotes eram as pias de lavar. Nessas pias, os sacerdotes lavavam os utensílios que pertenciam ao holocausto. Nos versículos 7 e 8, o cronista menciona os itens que haviam na sala grande do templo central. Nessa sala haviam 10 candeeiros de ouro, 10 mesas e 100 bacias de ouro. Nos versículos 9 e 10, o cronista volta a falar sobre o pátio dos sacerdotes, pois havia um outro pátio chamado o Grande Pátio. A distinção entre os dois é que um era só para os sacerdotes e os outros para os leigos na adoração. O cronista menciona essa distinção para indicar que o mar de fundição ficava no pátio dos sacerdotes e não no pátio onde os leigos tinham acesso. Do versículo 11 até o 22, o cronista relata o trabalho de Irão-Abi e a decoração feita por Salomão. No capítulo 5, o cronista menciona que Salomão acabou toda a obra na casa do Senhor e trouxe para o templo as coisas que Davi havia dedicado. Não a conclusão completa, mas já dava para trazer os utensílios. No versículo 2 e 3, Salomão convoca todo Israel para uma reunião solene, a fim de que trouxesse a Arca da Aliança para o templo. E o dia dessa reunião era a festa dos tabernáculos, que acontecia no 7º mês. Certamente Salomão dedicou o templo um mês antes de terminar os detalhes finais, no mês 8, como descreve o primeiro livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Não a conclusão do templo, mas os detalhes finais aí, para poder inserir esses utensílios. Do versículo 4 até o versículo 6, temos a descrição de uma marcha que envolvia todos os anciões, os levitas, os sacerdotes, o rei Salomão e toda a Assembleia de Israel para conduzir a Arca da Aliança, assim como todos os utensílios para o novo templo. Essa marcha era realizada com os seguintes detalhes. Os sacerdotes carregavam para o templo os utensílios da tenda da congregação que estava até então em Gibeão. Salomão e toda a Assembleia de Israel caminhava diante da arca, oferecendo sacrifícios de ovelhas e bois diante da presença do Senhor, enquanto a arca era transportada pelos levitas. Do versículo 7 até o versículo 10, temos a descrição da Arca da Aliança sendo colocada dentro do lugar santíssimo, ou do Santo dos Santos. A arca ficou posta no Santíssimo Lugar de tal forma que as asas dos querubins cobriam a arca e as varas que eram usadas para o seu transporte. Essas varas eram tão compridas que davam para ser vista do santo lugar, da outra sala.
Os únicos itens que haviam na arca eram as 2 tábuas em que Moisés depositou ali dentro no Monte Sinai, tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Do versículo 11 até o término do capítulo, temos a declaração de que todos os sacerdotes e levitas serviam nesse dia sem respeitar os seus turnos. Os músicos cantaram uníssono nesse grande dia de louvor e adoração a Deus pela bênção de ter introduzido a Arca da Aliança no templo. O que segue é uma bela declaração de que nesse momento festivo, a glória de Deus se manifestou no templo através de uma nuvem que o encheu, de modo que os sacerdotes não podiam mais continuar com o serviço. E no capítulo 6, o cronista declara que Salomão reconheceu a nuvem manifesta no templo como a glória de Deus dentro da casa. O louvor a Deus por esse momento, e depois se voltou para o povo e o abençoou. Depois, no versículo 4 até o versículo 6, Salomão louva a Deus por suas promessas feitas a Davi e cumpridas nesse dia através desse templo erguido. Do versículo 7 até o versículo 10, Salomão engrandece ao Senhor Deus por ter concedido a ele o privilégio de construir esse templo glorioso e depositar dentro dele a Arca da Aliança feita com todo o povo de Israel. Do versículo 12 até o término do capítulo, Salomão ora pelo futuro do templo e da nação. Nos versículos 12 e 13, temos a descrição dos movimentos realizados por Salomão antes de orar pelo povo. Ele ficou em pé diante do altar de bronze, depois se moveu para a tribuna de bronze, que media aproximadamente 2,30 metros de comprimento e 1,30 metros de altura, e nessa tribuna ajoelhou-se e estendeu as mãos para o céu. O cronista identifica o local dessa tribuna como que estando de frente para o pátio externo, que seria o pátio dos leigos, e não dos sacerdotes, como diferenciou no capítulo anterior. E nessa tribuna Salomão dirige a sua oração. Do versículo 14 até o versículo 17, Salomão expressa sua confiança no Deus dos céus, o Deus da aliança, e pede para que Deus cumpra a promessa de nunca faltar um descendente no trono de Davi, assim como cumpriu a promessa de erguer esse templo. Contudo, os descendentes não abandonar as palavras dele, lógico. Que eles sejam fiéis, e aí Deus possa cumprir a sua promessa. No versículo 18, Salomão exalta a majestade divina, que está acima de qualquer possibilidade de habitar em templo humano, pois nada na terra poderia conter a grandeza da majestade de Deus. O versículo 18 serviu como introdução para o que Salomão pedirá a partir do versículo 19. Do 19 até o 21, Salomão pede para que Deus considere os pedidos que serão feitos nesse templo, ouvindo as orações e perdoando os pecados daqueles que clamarem por ele. Salomão lembra a Deus da promessa que foi feita por ele, de que ele habitaria naquele lugar. O que segue a partir do versículo 22 são 7 pedidos realizados por Salomão. O primeiro pedido, nos versículos 22 e 23, Salomão pede a Deus que decida as causas entre pessoas que jurarem inocência falsamente diante dos juízes. No segundo pedido, versículos 24 e 25, ele pede que Deus perdoe o pecado da nação quando essa perder uma guerra por causa de seus erros diante de Deus, e se forem conduzidos ao cativeiro, que Deus os traga de volta para a sua terra. O terceiro pedido, no versículo 26 até o 27, ou 26 e 27, Salomão pede para que Deus perdoe o pecado do povo, quando a chuva deixar de cair como consequência desse pecado. O quarto pedido, do versículo 28 até o 31, Salomão pede ao Senhor Deus que livre o seu povo de todo e qualquer tipo de desastres naturais, cerco de inimigos e até de doenças. Todas essas coisas poderiam vir sobre o povo por causa da quebra da aliança. E Salomão pede a Deus que avalie individualmente cada um e conceda misericórdia de acordo com a disposição do coração em andar na presença dele. O quinto pedido, dos versículos 32 e 33, Salomão pede a Deus que atenda de igual forma a oração dos estrangeiros que fizeram suas preces nesse templo, a fim de que todos reconheçam que o Senhor Deus de Israel também abençoa os povos da terra, e assim eles também possam temer ao Senhor. Sexto pedido, do versículo 34 e 35, Salomão pede a Deus que ouça a oração do povo quando este sair para guerrear contra outras nações e de lá do campo de batalha orar
orarem a Deus, voltados para a cidade e para o templo em Jerusalém. E o sétimo pedido, do versículo 36 até o 39, Salomão suplica a Deus que ouça a oração do povo quando este for conduzido para uma terra muito distante por causa do pecado deles. E quando eles estiverem lá, nessa terra estrangeira, e orarem a Deus voltados para a cidade de Jerusalém e para o templo, com arrependimento e pedido de perdão pelos pecados, dispostos a se converterem de todo o coração e alma, ele pede que Deus faça justiça ao povo e os perdoe. Do versículo 40 até o término do capítulo, o cronista menciona o final da oração de Salomão, onde clama para que Deus não rejeite o templo agora erguido para sua habitação através da Arca da Aliança, e também não rejeite a aliança feita com o trono davídico, mas que por bondade mantenha tanto um quanto o outro, pois nisso repousa a alegria dos seus servos. Aqui finalizamos mais um dia de meditação no livro de 2 Crônicas. Salomão cumpriu aquilo que Deus confiou em suas mãos. Realizou o desejo de seu saudoso pai Davi. E se apresentou como um monarca que seguiu os passos religiosos de seu pai. Mas demonstrou que o Senhor Deus o auxiliou em todas essas conquistas. O próprio Deus esteve com ele nessa obra. É certo que devemos honrar com os compromissos que o Senhor Deus nos confia. Mas mais certo ainda é confiar na providência de Deus para a realização dos compromissos que Ele nos concede. Temos a responsabilidade de fazer o que Deus nos manda, mas temos a bondade e a misericórdia dEle em nos auxiliar a cumprir as nossas responsabilidades. Nisso se manifesta a bondade e o amor de Deus. Ele exige que façamos o que nos manda fazer, mas nos dá suporte para realizar suas exigências. Não há outro Deus igual ao nosso Deus, porque não há outro Deus. Somente a Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Tenha um ótimo dia e até amanhã, querendo Deus.